Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e quero, nesta manhã, agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos juntos para meditarmos um pouquinho sobre a lição de número 5. Hoje a lição de número 5, ela nos vai falar de Zorobabel. Recomeça a construção do templo. Zorobabel recomeça a construção do templo. Eu quero convidar a você então para fazermos uma leitura. Uma leitura é a leitura da lição, que diz assim, veja, e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Agora no livro do profeta Ageu. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Agora, no livro do profeta Zacarias. E respondeu-me e falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, como também as mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Meus amados, graças a Deus por esta aula. Eu gostaria de, antes de iniciar, eu gostaria de ver a possibilidade de nós ouvirmos um cântico, um hino. Eu vou convidar aqui a nossa irmã Rosimeire. Talvez a Rosimeire ela esteja pronta para que ela cante um cântico de louvor. Eu farei uma chamada aqui para a nossa irmã Rosimeire. Talvez ela tenha um pouco de dificuldade.
Se a nossa irmã Rosimeire estiver ainda conectada, eu gostaria que ela louvasse o nome do Senhor. Não sei se ela está conectada, me parece que não. Bem, vamos ver se até o final da aula, se ela poderia fazer isto. Mas, amados, Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós vimos na aula passada a maneira que os inimigos investiram contra Judá durante ou no início da reconstrução do templo. Os inimigos levantaram calúnias, os inimigos pressionaram, de tal maneira que eles ficaram temerosos e também receberam a ordem para que parassem a construção. E a construção foi parada. Eles ficaram parados em torno de 15 anos. Mas depois dos 15 anos, Deus agiu de uma maneira poderosa para que a reconstrução do templo ela recomeçasse. Então a aula de hoje é justamente isto. É este recomeço, né? É este recomeço, é esse retorno para a construção do templo que nós vamos ver. Nós vamos ver como que Deus agiu e qual foi o resultado dessa ação de Deus para que 15 anos depois Judá retornasse a construir o templo. Bem, parece que a Rosimeire já está em condições. Nós vamos dar uma paradinha agora e a irmã Rosimeire estará louvando o nome do Senhor. Eu vou fazer uma chamada aqui. Nossa irmã estará louvando o nome do Senhor. Depois nós vamos dar continuidade. Paz do Senhor a todos. Presença do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, então. Enquanto ela canta, eu vou providenciar o microfone, tá? Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus demos glória, a Deus demos glórias, a Deus demos glória, que por nós tanto fez, com seu sangue salvou.
viver aqui. Tua vontade cumprir. Se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador, com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Aleluia. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória. E por nós tanto fez, com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda glória pelas bênçãos sem fim. Pelas bênçãos, sim, pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. Sem fim. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos dar continuidade então? Então, o povo, 15 anos depois, o povo agora sem fé, sem coragem, sem esperança, eles haviam desistido da construção do templo, e aquele templo apontava, ou era o reflexo da vida espiritual do povo. Então o povo realmente estava numa situação dificílima, e somente Deus poderia fazer algo por eles. E Deus realmente o fez. E como Deus fez? Bem, primeiro, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Suscita é do verbo suscitar, fazer aparecer, fazer surgir. Então, o que Deus faz? Deus, ele faz aparecer, né? Ou Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias. Nós podemos ver isto no capítulo 1 e no versículo 1 do livro de Ageu, que diz assim, olha, está na revista inclusive: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo. Então Deus, ele levanta aqui Ageu. Deus também traz para aquele cenário o profeta Zacarias, do capítulo 4 do livro de Zacarias, do verso 1,
que diz: e tornou o anjo que falava comigo, né? E me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E o versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus, ele levanta esses dois homens, e eles chegam a Jerusalém. E o autor até comenta que não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Vê que coisa? Não é que foram convidados, eles chegaram através de uma ordem divina. Então Deus levanta Ageu e Zacarias para quê? Para que eles entrassem em contato, trouxessem uma mensagem a Zorobabel, a Josué, o sacerdote, e também ao próprio povo judeu. Zorobabel, ele era um líder político. Ele vem liderando aquele povo, e ele também limitado, né? Já assustado com os inimigos, ele acabou desistindo da construção do templo, mas agora ele recebe essa palavra de Deus. Então Deus sabia que Zorobabel precisava do seu poder, da sua graça. Então Deus envia o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E ele, o profeta Zacarias, por exemplo, ele tem uma visão de Deus, não é? Na sua visão, eu vou usar palavras do autor aqui, olha: Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, entrava em contato com as 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é? Deus ainda diz a ele, nós podemos ler aqui, ó: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com as aclamações: graça, graça a ela. Então, o profeta Zacarias, ele tem uma visão, né? Ele vê um castiçal que é alimentado de azeite, que flui, né? Através de canudos ligados a uma oliveira, e Deus mostrando claramente que aquela obra era a ação do Espírito Santo. Zorobabel, ele precisava da ajuda do Espírito Santo, exatamente como nós hoje precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então Zacarias tem essa visão, e ele, estimulado, né, cheio do Espírito Santo, ele leva essa mensagem a Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus também garante que os obstáculos seriam como montes que se transformariam em planícies diante de Zorobabel.
Então Deus estava prometendo ser com Zorobabel naquele empreendimento. Deus também traz uma mensagem para o sacerdote Josué. Os irmãos se lembram que na aula passada nós vimos, né, que o Josué, o sacerdote, né, ele estava com as suas vestes sujas, mas Deus pediu que ele trocasse, tirasse aquelas vestes sujas, ele recebesse vestes limpas, não é verdade? Aquilo implica em perdão, em restauração. E agora o sacerdote Josué, que era sumo sacerdote, aliás, e era o líder espiritual do povo, ele recebe o perdão de Deus. Então, um Zorobabel cheio do Espírito Santo, e agora um sumo sacerdote com a consciência purificada diante de Deus, restaurado, é que vão reiniciar aquela obra. E o povo também. Os profetas falaram com o povo de Deus e eles foram repreendidos pelo profeta Ageu, e nós podemos ver isso. Eu te convido aqui para lermos a mensagem de Deus para o povo, né? A mensagem de Deus para o povo naqueles dias. Ouça. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não é? E veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Ageu traz uma palavra ao coração do povo, uma palavra que vem estimular, uma palavra que vem exortar, chamar a atenção do povo. Por quê? Porque diante da paralisação da construção do templo, cada um foi cuidar da sua própria casa, desprezando a obra de Deus, desprezando a ordenança de Deus, que era a reconstrução do templo. Então, eles começaram a sofrer as consequências. Vazio espiritual, problemas financeiros, né? A agricultura não estava fruindo como deveria, Deus reteve as chuvas. Então, essa série de problemas, o povo ficou em dificuldade. Então, Deus usa o profeta e diz a eles: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Então, Deus promete que se eles retornassem para a construção ou a reconstrução do templo, Deus iria abençoá-los novamente. E, meus amados, é exatamente isto que também ocorre
conosco em relação à nossa vida espiritual e muitas vezes reflete na vida material. Ficamos estagnados, parados, embaraçados, vazios de Deus, desanimados. E o inimigo fica, claro, feliz, contente, porque agora ele tem meios para nos levar à derrota. Mas Deus, que é poderoso, ele não abandonou o seu povo. E ele estava ali. E ele estava ali como? Primeiro, através de 2 profetas. Então, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles vêm e traz uma mensagem. Zorobabel recebe uma mensagem de ânimo, que não era pela força humana, pelo poder de Deus. Josué recebe perdão, restauração, e o povo recebe um estímulo, uma chamada ao retorno, à prática da vontade de Deus. Bem, essa foi a mensagem dos profetas. E o resultado? O resultado está em Esdras, do capítulo 5 e o verso 2, que nós lemos assim, olha. E começaram a edificar a casa. Então, a mensagem, o efeito da mensagem daqueles profetas foi que eles foram estimulados a recomeçarem a construção. E eles começaram. E os 2 profetas ficaram ali, ajudando na direção do trabalho, e os inimigos, eles não puderam agora impedir. Por quê? Porque agora o próprio Deus estava na vida deles agindo de uma maneira poderosa. Quer dizer, eles foram renovados, eles foram impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Ouça, que eles estavam prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Quando os inimigos tentaram, mais uma vez, impedir, o povo estava renovado, com coragem. E o povo levou o caso ao rei Dario, e o rei Dario, ele verificou, né, dos anais, nas crônicas do império, e ele encontrou lá que foi dada uma ordem pelo rei Ciro. E o rei Dario confirmou a permissão dada por Ciro para a reconstrução do templo. Então, observe que foi importantíssimo, né, a vinda desses 2 profetas. Deus usou eles de uma maneira poderosa e o povo foi estimulado. Quer dizer, esses profetas, eles fizeram, foi um serviço para Deus, foi um ministério profético. É o ponto 2 da nossa lição. Olha, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então, a ênfase na aula de hoje é primeiramente esta, que apenas Deus poderia mudar aquele quadro. Zorobabel não poderia mais retornar sozinho, muito menos Josué, o sumo sacerdote, e nem o povo sozinho. Eles precisavam de Deus. E Deus, ele realizou esta obra enviando 2 profetas. Então aí nos mostra a importância do ministério profético, que é uma prova da manifestação de Deus. Nós temos, por exemplo, Moisés, um grande líder, um homem de Deus, um profeta. Então Deus levantou a Moisés, capacitou a Moisés, e o povo foi liberto do Egito. O Espírito do Senhor capacitou a Moisés com autoridade espiritual. E ele, através daquela vara,
né, daquele bastão, daquele cajado, ele realizou maravilhas, coisas espantosas ante os egípcios e perante o povo de Deus. Então Moisés é uma evidência no Antigo Testamento da manifestação de Deus, né? O profeta Elias, né? Também um homem cheio do Espírito Santo, cuja ênfase, né, o ponto culminante do seu ministério foi quando Deus desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e depois o povo glorificou a Deus. Só o Senhor é Deus, disse o povo nos dias do profeta Elias. Então, muito mais casos houve no Antigo Testamento de profetas levantados por Deus poderosamente. O Espírito Santo revestiu aqueles homens e eles diziam: assim diz o Senhor. E o impulso de Deus nas palavras daqueles profetas mudaram a história, mudaram situações difíceis. Bem, nós vemos que no Novo Testamento também houve manifestações de Deus, e através dos apóstolos, não é? No derramamento do Espírito Santo. Quando no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, e ali houve uma manifestação espiritual notória, porque ali havia em torno de 17 nações, várias línguas, cada nação com a sua própria língua, falando, conversando, e de repente aqueles homens que eram galileus, pescadores, iletrados quer dizer, não eram diplomados, não tinham títulos como nós vemos hoje, mas eles eram cheios do Espírito Santo. Então eles começaram a falar na própria língua de todas aquelas pessoas, daqueles turistas, né? Daqueles religiosos que estavam ali. E a maravilha ali foi que cada um ouvia ao mesmo tempo na sua própria língua. Quer dizer, houve uma manifestação sobrenatural. Eles ficaram espantados porque aqueles homens, eles não tinham conhecimento humano para falarem na língua daquele povo. Mas eles falaram. E por que eles falaram? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Então ali foi uma manifestação sobrenatural. E também através das curas, né? O apóstolo Pedro diz que Deus fazia sinais e maravilhas pelas mãos de Paulo. Filipe, quando desceu em Samaria, manifestação poderosa de Deus, né? Uma evangelização eficaz, né? E eles não tinham microfone, não tinham aparelho de som, não tinham a força da mídia, mas eles, cheios do Espírito Santo, as maravilhas que ocorreram, que Deus fez através do ministério deles, trouxe temor, e o povo ouviu a palavra de Deus. Depois de alguns anos, nós encontramos Paulo, um homem que também foi usado poderosamente. Ele vai dizer a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Depois ele vai dizer ainda, já na sua velhice, Paulo, né, próximo do seu martírio, ele vai dizer: despertes o dom de Deus que existe em ti. Ele recomenda à igreja de Corinto: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Então, nós vemos que Deus usou
2 profetas nos dias de Zorobabel e mudou aquele quadro de paralisia, de medo, de falta de esperança, através de manifestações poderosas, cheias do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. E ali nós vemos que houve o quê? Houve o serviço, o ministério profético. E nós encontramos no Antigo Testamento Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, homens que foram usados poderosamente e realizaram a obra de Deus. Mas não é apenas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo, nós vamos encontrar Pedro, nós vamos encontrar João, nós vamos encontrar esses homens e realizando a obra de Deus, cheios do Espírito Santo e os sinais acontecendo. Então, significa o quê? Significa que a ação do Espírito Santo, que foi de uma maneira poderosa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela ainda ocorre nos dias de hoje. Por isso que há na Bíblia o ministério profético que nos orienta, que nos mostra a realidade de que o ministério profético ele manifesta a presença de Deus no meio do seu povo. Então, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então, à luz da Bíblia, esse serviço falava da orientação de Deus através dos profetas em relação ao futuro, acontecimentos futuros, e também sobre casos pessoais. Por exemplo, nós temos o caso do profeta Ezequiel. Os homens, eles consultaram o profeta Ezequiel. Nós temos o próprio caso de Samuel, quando o Saul, procurando as ovelhas de seu pai, antes de ser separado para rei, ele estava procurando as jumentas do seu pai, e o Samuel mandou ele ficar tranquilo que Deus ia cuidar disso. Quer dizer, jumentas perdidas, não é? Nós encontramos um determinado rei querendo saber sobre a cura de um garoto ou não, e Deus se manifestou na oportunidade por um profeta. Moisés transmitia aos anciões, né, aquilo que Deus lhe falava. No Novo Testamento, nós vamos ver, nós já até citamos, Filipe, ele tinha 4 filhas, elas eram profetisas. A Bíblia fala de um profeta chamado Ágabo, que esteve entre os apóstolos, trazendo uma mensagem de Deus. E nos nossos dias, nós temos o quê? Nós temos o dom profético da palavra. Profetas é um dom ministerial, não é? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala dos profetas. Nós temos o dom de profecia, que, sendo uma manifestação realmente de Deus, manifesta a presença de Deus entre nós. Porém, o dom de profecia não faz do seu possuidor um profeta. Ele é apenas um irmão que tem o dom de profecia. Agora, o profeta é um dom ministerial, né? É um ministério profético. A pessoa pode ter um dom de profecia, mas ele recebe a mensagem no seu coração para transmitir quando convém a Deus, não é? Agora,
o profeta, como um dom ministerial, é uma capacidade de Deus para trazer uma mensagem à igreja. É um serviço, é um ministério profético. Não é? O ministério profético, ele vivifica as ações de Deus do Antigo Testamento. Quando alguém prega a palavra, todos podem pregar a palavra, não é verdade? Todos podem falar a palavra de Deus. Mas quem tem o ministério profético, né? O dom profético da palavra, Deus ele vivifica o texto lido, não é? Os acontecimentos relatados na Bíblia, quando são expostos através da manifestação do dom profético da palavra, ele se torna real. Você sente a presença de Deus viva, não é? No momento da exposição da palavra, você sente a presença de Deus. Você sente que Deus está ali, não é verdade? O Mar Vermelho, está o relato que o mar se abriu, que eles passaram a pé enxuto. Uma palavra dessa pregada na unção, no poder profético da palavra, Deus, naquele momento, ele vai também tirando todas as dificuldades. Deus vai abrindo porta onde não tem porta. Deus vai curando. Problemas insolúveis vão sendo resolvidos. Papéis que estão presos na justiça, causas impossíveis, elas começam a se movimentar, não é? A consciência de algum juiz, né? De alguém que está responsável por tais papéis, é despertada e ele é levado a resolver aquele problema. Nós não conseguimos explicar exatamente como Deus faz isto, mas Deus ele faz isto. Então isso é uma manifestação profética. O Espírito Santo traz para a atualidade esse poder de Deus. E as maravilhas acontecem. E quando as maravilhas acontecem, a nossa fé ela é estimulada, né? Quando as maravilhas acontecem, a nossa fé ela cresce. Nós recebemos um ânimo de Deus. É como se nós disséssemos como Jacó: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então é o poder de Deus que se manifesta. Aí quando Deus se manifesta, tudo que é impossível, ele se torna possível. Tudo que não tinha jeito, agora surge um jeito. Tudo que não tinha resposta, agora vai surgir uma resposta. Por quê? Porque Deus está em ação. Então, esse ministério profético é uma mensagem de Deus à igreja, ou individualmente, mas é um ministério, é um serviço, é um chamado específico para realizar isso. E o efeito de uma mensagem profética, ele é o mesmo efeito que houve naqueles dias. Ele traz ânimo, ele traz consolação, né? Ele traz exortação, ele traz edificação. A igreja é edificada, a igreja é animada. Então, meus amados, Zorobabel recomeça a construção do templo. E recomeça como? Recomeça através da mensagem de dois profetas, Ageu e Zacarias. Esses dois homens, como o autor comenta aqui, o comentarista da lição, eles não são convidados pela liderança.
eles surgem. Eles são levantados por Deus. Você entende? Então Deus, que é o dono, o Deus que cuida, que direciona, o Deus que faz a sua obra realmente, ele escolhe dentro da sua soberania e ele faz surgir, ele suscita os profetas no meio do seu povo. E o profeta vem sempre com a mensagem de Deus. O objetivo sempre é o melhor para o povo de Deus. Então, essa palavra profética, né, esse ensino que nós recebemos nesta manhã, nós devemos aplicar na nossa vida, a partir do princípio que se Deus operou no Antigo Testamento, se Deus operou no Novo Testamento, e Deus é o mesmo, então Deus também, ele opera nos nossos dias. É claro que hoje a igreja, ela de alguma maneira, ela tem uma palavra profética, porque nós temos o Espírito Santo e nós, através da pregação do Evangelho, nós anunciamos a palavra de Deus. E isto é uma mensagem, é um trabalho profético. Mas, particularmente, Deus ainda levanta homens com o ministério profético da palavra. E esses homens, quando surgem, né, no nosso meio, eles vêm para nos estimular. É a presença de Deus. Nós não poderíamos imaginar um culto pentecostal sem a presença de Deus. Nós não podemos imaginar um culto sem a unção do Espírito Santo. Então, os dons espirituais é uma prova de que Deus está entre nós. A manifestação dos dons espirituais é uma prova de que nós precisamos da ação de Deus entre nós. Porque se nós tirarmos a ação do Espírito Santo, nós ficaremos só com a nossa mente, a mente humana. Aí nós teríamos que sentar, fazer estratégia e elaborar planos para que os cultos sejam atraentes, sejam interessantes. Teríamos que ficar pensando como fazer para encher uma igreja, como fazer para despertar esse ou aquele crente. E nós não precisamos disso, por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Isso é feito pela ação poderosa de Deus. Isso é feito pela ação do Espírito Santo. Então a igreja de Jesus, ela recebe vida. Ela não é uma organização. A igreja de Jesus, ela é um organismo vivo. Então você vem para o culto triste, preocupado, um caso para resolver, não é? E aí o que acontece? Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala conosco, aí a gente se anima, a gente volta para casa feliz, não é? Não é assim que acontece? Deus falou comigo, ah, que maravilha, aquilo que eu pensava vai dar certo, e você levanta assim no dia seguinte animado, porque Deus falou com você. E quando Deus fala, as coisas acontecem. O autor ainda orienta aqui que é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. O autor nos alerta do perigo de nós nos esquecermos de que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, a prática de consulta aos profetas, como nos tempos bíblicos,
já não é necessário mais. Porém, a manifestação dos dons, ela é de alguma forma, ela nos dá um direcionamento, desde que fundamentado na palavra de Deus. Então Deus ainda fala. Deus fala pelo dom de profecia, Deus ainda dá visões espirituais, Deus ainda exerce o seu poder na vida da sua igreja. Existem alguns exageros? Existem. Existem algumas meninices? Existem. Mas para isso nós temos os pastores, os ensinadores, para que a igreja ela cresça, para que a igreja ela vá amadurecendo, ela vá se aperfeiçoando. Agora, nós não podemos viver sem o poder do Espírito Santo. Não podemos conceber um culto programado pelos homens. Não podemos conceber uma reunião toda escrita no papel. Não. Nós precisamos da unção de Deus. O menor esboço que nós fazemos para nos auxiliar nas pregações, eles devem estar sujeitos à manifestação do Espírito Santo. Não é? Eu já ouvia alguém dizer que até uma criança dirige um culto. Canta isso, canta aquilo, tal, e pronto. Bem, na direção de Deus eu não acredito. Eu acredito que para dirigir um culto, você precisa ter a direção do Espírito Santo. Eu acredito que o mínimo das nossas atitudes na casa de Deus, nas nossas reuniões, nós devemos ter a direção de Deus. Então, é um desafio, mas nós temos que abrir o coração para Deus. Nós temos que nos esvaziar do nosso ego, das nossas próprias capacidades e buscar de Deus uma direção. Conferir se a ideia que surgiu aqui, se ela vem de Deus, se é sugestão humana simplesmente, né? E temos até que tomar cuidado com a astúcia do inimigo. Nós temos que fazer o que Deus manda. E nós vamos saber através da sua palavra. E é a sua palavra que nos fala de um ministério profético que existiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento e existe hoje nos nossos dias. Amém? Meus amados, eu estou encerrando agora e convido a você para a nossa próxima aula, que será Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Hoje nós falamos sobre a reconstrução do templo, não é? O templo ele foi concluído depois, né, do início da sua reconstrução, demorou aí em torno de 18 anos o templo foi reconstruído. Mas, naqueles dias, eles também reconstruíram os muros de Jerusalém. Então, na próxima aula, será Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amém? Então, nesta manhã, nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer aqui a tua participação, né? Agradeço a nossa irmã Rosimeire, que mais uma vez ela nos ajudou aí, entoando um cântico de louvor ao Senhor. Nosso irmão Cícero, que eu estou vendo aí o nome dele, né? Apareceu aí. Deus abençoe ao nosso irmão Cícero.
Eliandro, o meu sobrinho também, a Rosiane, a minha irmã, está lá em Bauru, né? Lá em Agudos, né? No interior, participando também. Agradeço a você também que tem nos estimulado, tem nos ajudado. E logo mais à noite, né? Às 18 horas, nós temos o nosso culto presencial. Estaremos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Nós vamos orar agora. Eu vou orar ao Senhor e depois a gente continua dando a bênção final. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, por essa aula, pela presença dos teus filhos, Senhor, ouvindo a tua palavra, por tudo que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Agora, conceda aos teus filhos um dia na tua presença. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, eu estou vendo aqui o nosso irmão Cícero Moura. Irmão Cícero Moura, Deus te abençoe, meu irmão. Graças a Deus pela tua vida, pelo irmão estar aí participando da aula. Deus te abençoe, viu? Então, amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a noite, se Deus quiser. Obrigado pela atenção mais uma vez.